Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa sexta-feira que o Senhor nos concede. Que possamos estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor. Que o Senhor venha trazer o ensino, Pai. E que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos, Jesus, por esse privilégio de ainda poder ler a Tua palavra, desfrutar, aprender. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Limpa o nosso coração, limpa a nossa vida daquilo que não te agrada e que possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai, a partir desse estudo e que nós possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Ti. Esteja abençoando a todos que estarão comigo nessa live e que em nome de Jesus o Senhor venha trazer paz, venha trazer entendimento também para todos nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse momento da palavra. E que o Senhor venha com o teu Espírito dar-nos a nós o entendimento. É o que nós louvamos e agradecemos pelo nome maravilhoso do Senhor. Abençoe todos que estarão comigo. Em nome de Jesus, para mais o estudo da Tua palavra, é que eu te peço e agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa sexta-feira para mais um estudo bíblico e que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Obrigado por todos que me dão a oportunidade de entrar no lar, de levar uma palavra, de estudar a palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com você essa palavra, que estamos aí no mês de abril, o mês da Páscoa, e eu sempre costumo trabalhar em cima de alguns temas. E esse mês nós estamos olhando tudo que envolve a Páscoa, tudo que envolve o sacrifício que Jesus fez na cruz, tudo que o Senhor deu a oportunidade da gente ter a liberdade de ser enxertado como filhos de tarde no um pano de fundo, no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 39. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 30 até o versículo 39. O pano de fundo para nós pensarmos esse estudo de hoje, que é com base nesta passagem, que é o estudo da justificação através da cruz. A justificação através da cruz. Versículo 30 do capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo diz assim: E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas a um matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem os presentes e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura vos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30 até o versículo 39, eu quero estudar com você hoje sobre o tema a justificação através de Jesus.
Eu não sei se você já passou por isso, mas eu creio que você, em algum momento ou outro, já ouviu essa pergunta e eu queria saber de você esta tarde. Exemplo, uma pessoa pergunta para você, você tem certeza da sua salvação? O que você responderia para essa pessoa? Hã? Quando você ouve essa palavra, você tem certeza da salvação? O que vem à sua mente? O que você responde para essa pessoa? Para a visão teológica, muitas pessoas podem dizer assim, olha, eu sou de Calvino, essa é a minha doutrina, calvinista. Outros dizem, eu sou de Armínio, porque a minha doutrina é essa. Outros dizem, eu sou metodista, eu sou de Wesley. Várias percepções vocês podem responder. Mas nós teremos que sair fora dessa caixinha e olhar para a Bíblia, porque a Bíblia nos responde se nós temos ou não temos a certeza da nossa salvação. Por isso, esse estudo eu queria compartilhar com você essa noite, para você entender o que significa a justificação. Porque se eu também perguntar para você o que é justificação, o que você responderia? Você sabe que existem muitos cristãos que não sabem o que é justificação? Isto é um ênfase que eu queria dar a você, porque se você entender a justificação, nesse momento que nós vemos Romanos, que Paulo escreve à igreja de Roma, e mostrando, olha o que diz no versículo 30 do capítulo 8. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que o chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também os glorificou. Aqui está a simbologia do que é a justificação por fé em Jesus. Nós vivemos uma vida cristã que a gente não aprofunda em muitos temas e a gente esquece de embasar a nossa fé em certas situações que o contexto histórico vai nos apontar para Jesus, para nós entendermos a nossa salvação e a nossa fé. O que se faz necessário estudar sobre justificação, porque no momento da Páscoa está plenamente esfregando nos nossos olhos ou na nossa face o que é a justificação. Mas muitos cristãos não estudam sobre esse tema e não conhecem sobre esse tema. Porque se você pergunta para uma pessoa, você tem certeza da sua salvação? Essa pessoa diz assim, olha, é meio difícil, né? Falar que eu sou salvo. E esquece de olhar para a Bíblia. E a justificação está no cerne da nossa salvação, para nós entendermos o que significa um homem pecador perante um Deus que é santo. Um homem que deve, no tribunal do Senhor, estar na presença de Deus, no momento que o Senhor virá um dia e todos nós daremos conta do que fizemos. Todos nós estaremos na presença do Deus Todo-Criador e esse Deus vai nos mostrar para todos nós o que nós fizemos em vida. Se você olhar a justificação demonstra para todos nós que no momento que o Senhor abrir o livro e olhar para nós, nós estaremos inseridos no mesmo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde a criação do mundo, desde o ambiente onde Deus colocou o homem e a mulher, que transgrediram a norma de Deus, entrou-se o pecado. E nenhum ser humano é mais justo, e nenhum ser humano está mais íntegro na presença de Deus. Por isso, a justificação se faz necessária nós estudarmos, porque é o cerne da reforma, é o cerne da fé, é o cerne de servir a Jesus, é o cerne para nos dar motivo de nós entendermos a salvação. No juízo final, Deus abrirá o livro e mostrará para todos nós, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 12,
Se você tiver com a Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo para nós estudarmos sobre a justificação. Está em Cristo. Por que é importante? Porque quando o Senhor abrir o livro e começar a ler a você tudo o que você fez em vida, eu quero que você tenha coisas, reflexos, atitudes que sejam realmente contrárias ao que muitas vezes nós fazemos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, quando o Senhor que trará o juízo abrir o livro, vai estar escrito assim, leia na sua Bíblia aí, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Note que para você entender a justificação, se faz necessário que você entenda quem você é. É tão interessante que filósofos disseram no passado, procura conhecer-te a ti mesmo. E nós estamos procurando conhecer tudo e todos, menos a nós. A minha pergunta para você, quando se fala de dar conta perante Deus toda a nossa caminhada aqui na terra em vida, a minha pergunta, você já xingou alguém? Não precisa dizer não, mas você já xingou? Pensa aí um pouquinho. Você já xingou alguém? Você já contou uma piada imoral na sua caminhada, na sua vida? Você já falou mal dos outros, por exemplo? Você já perdeu em algum momento ou outro um controle emocional da sua vida? Em algum momento? Você já mentiu? Quando você fala, olha, eu não sei se eu sou digno da condenação, porque eu não fiz nada. Só que esquecemos que daremos conta também de tudo que poderíamos fazer com relação a xingar os outros, piada imoral, falar mal dos outros, perder o controle emocional, já mentir ou mentiras e também por nossas obras. Não há nenhum justo sequer, porque todos pecaram. Quando nós pensamos que não há nenhum justo, o crivo de Deus, o pente fino do Senhor, no dia do juízo, Ele mostrará para todos nós o que nós fizemos. E quando a gente não entende a justificação, nós criamos uma visão de que eu posso me justificar, eu posso fazer, eu posso realizar. Mas é errado isso. A justificação mostra para todos nós que o pente fino de Deus será na nossa conduta enquanto estivermos na terra. E quando Ele abrir o livro, será que nós receberíamos um carimbo de justo perante Deus? Será que nós receberíamos um carimbo da salvação? Aí você pode entrar, porque foi justo na terra. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, daremos conta do que professamos nos nossos lábios, do que nós fizemos em nossa conduta, do nosso descontrole emocionais, da nossa conduta de expressar a mentira, que não deveria estar no coração e nos lábios de ninguém. Quando nós entendemos que a justificação se faz necessária, é para entender que muitas vezes nós pagaremos o preço até por nossas omissões. Você pode dizer para mim, mas pastor Orlando, eu não fui omisso. Não. Talvez você não tenha sido omisso em uma área ou outra, ou numa área específica, mas eu creio que em determinado momento você também fez alguma coisa que não agradou a Deus. Daremos conta das nossas omissões, pois como diz Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este sim está pecando. Olha como será o pente fino de Deus. Não fazemos o mal, você pode dizer para mim, mas também deixamos de fazer o bem. No dia do juízo, você dará conta das suas omissões, como eu darei conta das minhas omissões.
Não é só com os lábios, não é só com obras, não é só com atitude, é também com a nossa visão de eu não quero me envolver, então eu não vou fazer. E nós esquecemos de, se nós não fizermos o que deveria fazer para praticar o bem, daremos conta, como diz Tiago, porque cometemos pecado. No dia do juízo, você dará conta das omissões. Da mesma forma, em Mateus capítulo 25, versículo 42 e 43, diz assim: pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Eu era estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não foram me visitar. Orlando, mas o que tem a ver isso? É que muitas vezes você pode dizer, não foi comigo. Mas a própria palavra de Deus, no capítulo 25, vai falar para nós de Mateus que aqueles que não receberam os pequeninos e que fizeram essas atitudes, ou não fizeram essas atitudes, cometerão pecado por omissão. Eu não fiz nada, então eu não pagarei esse preço. Sim, nós pagaremos. Como é que nós seremos justificados por Deus? Como é que nós estaremos perante o tribunal do Senhor e darmos conta do que fizemos? Se nós olharmos para o que Romanos capítulo 8 diz que Ele é o justo juiz, e sendo justo juiz, Ele dará a todos a resposta por suas condutas. E não há, pelo crivo de Deus, pelo pente fino de Deus, nenhum que possa estar perante Deus. É tão interessante que Romanos, capítulo 7, demonstra para todos nós que Paulo diz que ao olhar o decálogo é os 10 mandamentos. Ao olhar isso, no versículo 10 ele entende que ele entendeu que ele merecia o inferno. Olha, Paulo que escreveu 13 livros do Novo Testamento, um homem que serviu ao Senhor, um fariseu, um que lutou para o Evangelho, e ele se sentiu tão pecador que ele não se achava digno de estar na presença de Deus. Ele entendeu que o Senhor nos condenará porque pensamos. É tão interessante isso, que se você olhar, e muitas vezes a nossa caminhada cristã, o decálogo diz que não matarás, não farás para ti outros deuses, não tomarás em vão o nome de Deus, lembra-te do dia de sábado, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o próximo. Ele entendeu que o decálogo estava o condenando, porque na parte, no versículo 10, relata que o 10º mandamento diz que não cobiçarás a casa do teu próximo. O que Paulo estava pensando aqui é que o tribunal de Deus julga foro íntimo, porque nenhum juiz na terra poderia julgar a nossa causa na presença dele, porque não tem a competência para isso. O juiz na terra, primeira, segunda, terceira instância, não interessa. Esses julgariam pelos 9 critérios com relação aos mandamentos, porque são objetivos. Não matarás, não adulterarás, não julgarás, não furtarás. São objetivos. Mas o 10º mandamento, nenhum juiz poderia apontar o dedo para todos nós e dizer assim: você merece ser condenado, porque você está no seu coração com cobiça. Como isso? Você não consegue me ver por dentro. É só Deus que é o supremo juiz. E o foro íntimo de Deus consegue me ver por dentro. E é assim que nós estaremos na conduta quando nós estivermos na presença do Criador. Por isso a justificação se faz necessário nós entendermos porque somos culpados. Seremos julgados por nossas palavras, por nossas obras, por nossas omissões e por nossos pensamentos. E você pode dizer, mas então como há certeza da salvação?
Como eu posso estar perante Deus sendo salvo? Se o critério para entrar no céu é ser perfeito. Porque no céu não entra imperfeição. Porque quando o pecado entrou, foi expulso o anjo, que era o inimigo de Deus, e uma parte dos anjos que o seguiram. Ou seja, o pecado não pode estar no céu. E Deus quer mostrar para todos nós que nós pagaremos o preço das nossas palavras, das nossas obras, das nossas omissões e dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós não merecemos estar na presença de Deus. Talvez você possa dizer para mim, mas pastor Orlando, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho. Eu sou fiel ao meu casamento, eu pratico coisas boas. Mas eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã. Ninguém pode chegar na presença de Deus, bater no peito e dizer, Senhor, eu sou bom. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É tão sério isso que Paulo entendeu que ele poderia guardar a lei. Ele poderia fazer a lei quando ele era fariseu, praticar a lei, porque todo judeu tinha essa noção de caminhar no sentido de cumprir exatamente a lei. Mas se errasse em uma, ele pecava contra as 10. Olha como é sério. A lei foi instituída por Deus para mostrar para o homem condutas que nós deveríamos praticar, que deveríamos, em nossas ações, palavras, em nossos gestos, em nossas obras, deveriam trazer bênção. Mas se nós errassem em uma, nós erraríamos em todas. Para mostrar que a nossa incapacidade humana de ser justo deveria ser afrontada perante a lei. E se nós errássemos em uma, nós erraríamos entre todas. É tão certo que Romanos, capítulo 3, versículo 20 diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei condenava Paulo. E Paulo entendeu que ele não poderia justificar a si mesmo. Ele era pecador, ele transgredia. E você pode perguntar para mim hoje, essa tarde, mas se é assim, se eu não posso justificar, pois se eu não posso realizar a minha salvação em lugar de ninguém, se eu estou certo que eu vou ser condenado de qualquer jeito por minhas atitudes, ações, palavras, pensamentos, eu serei esse pente fino de Deus, é muito difícil, eu não vou ter salvação. Você pode perguntar isso e pode pensar sobre isso. E você está certo. Eu e você não merece estar na presença de Deus com a salvação garantida. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a partir daquele momento entrou o pecado no mundo. O Senhor tinha feito um lugar e colocado um casal. E tinha em seu coração o desejo do homem estar na plenitude de ser justo. Mas o pecado entrou no coração e na vida do homem. Ele desvirtuou todo o sonho de Deus. Mas Deus já preparou lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, pela queda do homem, um plano B para nos dar a chance de professar a todos que nós podemos ser salvos, porque um cordeiro justo assumiria o meu lugar no tribunal de Deus. E esse que assume o tribunal, assume a minha imperfeição, aquilo que eu não poderia fazer, é a graça do Senhor através de Jesus na cruz. E lá ele completa a grande obra de Deus. Lá ele demonstra para todos nós que foi cravado na cruz todo o pecado, toda a injustiça, toda a enfermidade, todas as palavras, todas as ações,
toda a maldade do ser humano. Lá estava na cruz, mostrando para que através do injusto, perfeito, um cordeiro que não tinha defeito, assumisse o papel do imperfeito que somos nós. Mostrando para todos nós a justificação. A realidade da justificação é a cruz de Cristo, e lá ele declara, tetelestai, está consumado, eu já paguei, e ele coloca e deposita na nossa conta aquilo que nós não poderíamos fazer como ser humano. Por ser pecador, nós não poderíamos morrer pela humanidade, porque todos são pecadores. E ao ser pecadores, não há nenhum justo sequer, e se não há nenhum justo sequer, todos estão destituídos da glória de Deus. A justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós. A justificação é um ato legal, forense, judicial, declaratório de Deus, o qual ele declara sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei satisfeitas na cruz e a respeito do pecador foram pagas. Quando nós entendemos que a justificação é um ato que acontece uma única vez, não há grau de jurisdição, não há grau do homem se falar para todas as pessoas, eu posso me justificar, eu sou bom, você não é bom, nós não somos bons, nós merecemos o inferno, e a justificação foi completa na cruz, foi absoluta através de Jesus. Ela foi instantânea, ela foi completa, ela foi final, para nos dar a chance de entender que nós precisamos aceitar Jesus e aceitar o ato da justificação que Cristo fez na cruz. A necessidade da nossa justificação, quando nós entendemos que todos nós somos pecadores, porque vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta da nossa vida. A justificação é uma clara certeza. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É pelo sangue de Cristo que nós nos tornamos justificados. Estamos justos perante Deus. Ele tirou da nossa conta a condenação e colocou na nossa conta a graça. E a chance de estar na presença de Deus e dizer a Ele, eu sou justificado porque o Senhor me deu o privilégio dessa graça. Essa justificação, ela está acompanhada com a visão de regeneração. Ela está acompanhada com a visão de entender que a justificação foi por meio da expiação de Jesus. Ou seja, sacrifício vivo, completo e uma vez concretizado. Talvez a demonstração mais clara da conexão entre expiação e justificação seja aquela feita por Paulo em capítulo 4 de Romanos. Versículo 23 diz assim: Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e necessitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por isso, para nos dar a chance de chegar na presença de Deus e dizer, olha, nós fomos justificados. E aquilo que eu não poderia bater no peito e dizer para Deus, Deus, eu posso estar aqui, eu mereço estar aqui. Não é por nós, mas é por Jesus. Por isso, esse mês da Páscoa é um mês que você deve entender que a justificação me dá a certeza da salvação. E quais são os elementos que você possa pensar? Orlando, quais são, então, os elementos da justificação? São a remissão dos pecados e a imputação da justiça de Deus em Cristo Jesus. Foi lá na cruz que houve remissão dos pecados pela expiação. Foi lá na cruz que Jesus pagou o preço que foi absoluto, que foi um alto preço que Jesus pagou. Para mim e para você, merecíamos o inferno. Mas, quando passamos pela graça e em Jesus, a justificação se torna real.
ela envolve perdão de pecados, ela envolve tudo mais que nós precisamos. O que há necessidade de uma conta que o Senhor colocou lá no depósito celestial, no meu banco celestial. A graça da justificação nele e pelo sangue dele. O certificado que eu recebo é o certificado do sangue de Cristo. Mas você pode perguntar assim para mim, mas Orlando, qual é a base da justificação? A base da justificação não é por obras, não é por nossa fé, nem mesmo pelo exemplo expiatório de Jesus na cruz em nosso favor, não é. Ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida, ele rasgou o escrito de dívida que estava contra nós, e lá ele cravou, tetelestai, está pago, está consumado. A palavra consumado está dizendo para nós no original que você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso pela cruz. A chave da porta da sala do trono foi a cruz. E quando nós passamos pela cruz, ele levou no corpo e no madeiro, ou seja, na cruz, os nossos pecados. Ele foi transgredido e foi ultrapassado, foi morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós foi sobre ele. Por isso a justificação te dá certeza da salvação. Essa é a base para a nossa justificação. Muitos reformadores, como Lutero, por exemplo, por Agostinho de Hipona, foram impactados com a palavra aos Romanos, a Epístola dos Romanos. Porque se você ler a Epístola dos Romanos inteira, que eu digo, desafio você, leia, é uma epístola que é um compêndio da Bíblia, que está ali com a clareza que nós somos justificados pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. E a fé nos dá certeza disso. Não é a minha fé que me garante a salvação. É a cruz e o ato expiatório do Senhor, para nós termos acesso à sala do trono e dizer a Ele, Senhor, eu não mereci estar aqui. Senhor, eu mereço o inferno. Se o Senhor vai julgar por obras, se o Senhor vai julgar por pensamento, se o Senhor vai julgar por omissões, se o Senhor vai julgar por palavras, coisas que eu não mereço estar na sala do trono, então eu só posso entrar aqui pelo sangue que foi derramado na cruz. Isso é justificação. É tão interessante que Tiago, na epístola dele, no capítulo 2, ele fala de obras. Nós não precisamos e não devemos fazer obras para ser salvo. Não! Nós fazemos obras porque somos salvos. É uma consequência. Eu aceitei a Jesus. Eu cravei no meu coração o sangue de Jesus. Fui justificado para entrar na presença de Deus. E quando estiver na presença de Deus, as obras que eu fiz na terra foi porque eu amo ao Senhor. E ao amar ao Senhor, eu vou desenvolver em minha vida, em minha caminhada, obras que me fazem um pouquinho melhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, a justificação para todos nós deveria ser um ato contínuo de entender que perante nós mesmos, nós não temos e não podemos bater no peito e dizer ao Senhor, Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser salvo, eu não pratico nada de ruim, eu até ajudo pessoas um pouquinho, eu até reparto o que eu tenho com pessoas. Sim, isso são obras, verdade. Bom se você fizer, glória a Deus se você fizer. Mas se nós pensarmos que entrará na presença de Deus aqueles que não cometem pecado, eu quero dizer a você, ninguém entrará no reino de Deus. Ninguém estará na presença de Deus com a salvação completa, porque todos pecaram, estão destituídos da graça e da glória de Deus. É por meio da cruz. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fez. A justificação é um reflexo para todos nós entendermos que o pecador precisa do perdão de Cristo. Na cruz que ele pagou,
E foi um alto preço. As pessoas estão achando, e eu já conversei com pessoas que já refletiram essa expressão, que achavam que deviam para Satanás. Sabia disso? Muitas pessoas acham que o ser humano precisava da morte de Jesus, porque Jesus ia pagar o preço no lugar dele para pagar a dívida para Satanás. Porque acha que, como ele recebeu a chave da vida na cruz, ele, como de uma certa forma, muitos pensam, então ele pegou do inimigo a chave e tomou o poder de dar ao homem vida. A nossa dívida não era contra o inimigo. A nossa dívida era contra Deus. Porque Deus é que deu ordem ao homem. Tá vendo aquela árvore lá, Não toque nela, não desfrute dela. Mas o homem transgrediu, aceitou o conselho da serpente. Através de uma mulher, através de um homem, todos pecaram. A partir dali entrou-se o pecado no mundo. E por transgredir, começa a se desenvolver a salvação nesse Jesus histórico, onde o Antigo Testamento havia um plano de Deus para resgatar o homem. E lá começou a instituir a primeira função expiatória, quando cobriu o homem e a mulher com a pele de um animal. O inocente pagou no lugar do pecador. Um que era puro, um animal puro, pagou do sacrifício dele para cobrir um impuro. E a partir desse momento, esse Jesus do plano histórico, o Senhor vem desenvolvendo a salvação. Nós fomos salvos, nós seremos salvos, ok? Nós temos a condição de entender que eu fui, eu sou e eu serei. Eu fui porque Jesus pagou o preço. Aquele que era puro, santo, aquele que era justo, morreu na cruz para pagar pelo injusto e depositou na conta do injusto, através do sangue de um justo. Porque o injusto, que somos nós, precisamos ou precisaremos, ou já lá atrás, o Senhor demonstra que eu depositei na conta por intermédio de um justo para pagar através da cruz aquilo que o injusto não poderia pagar. E esse Deus que é justo recebe e se dá ao melhor que ele tem para isso. Se nós precisássemos de uma pessoa para pagar essa justiça e essa dívida perante Deus, nós não teríamos ninguém. Todos nós iríamos para o inferno. Porque não existe nenhum ser humano que é puro, não existe nenhum ser humano que não é pecador, não existe nenhum ser humano que tem a condição de morrer pelo imperfeito, porque todos nós somos. Mas Deus, na sua soberania, envia Jesus. E Jesus, sendo justo, sendo puro, sacrifício perfeito, ele toma o lugar do injusto e o imperfeito. E diz para todos nós, eu vou morrer e vou justificar você, para você ter a condição de aparecer no tribunal e dizer ao Senhor, a competência que eu posso estar aqui e o Senhor pode julgar a minha causa, é porque o sangue de Cristo me dá o direito do habeas corpus da fé para estar aqui hoje e dizer, Senhor, muito obrigado pela sua justificação na minha vida. Para um homem entrar no céu, é preciso que Deus o justifique e que nós possamos entender que eu só me torno justo porque Deus, através de Jesus, fez. Vou dar um exemplo claro para você. É como se o Senhor tivesse dando a sentença para o homem como juiz. Olha, você batiu o martelo, a condenação sua é o inferno. Ele saísse do patamar de juiz, fosse em volta da mesa, na frente do juiz, e ele dissesse, ok, eu vou pagar a dívida. E ele vai e morre no lugar. É como se Deus desse a sentença e Deus desse a oportunidade de pagar a sentença em meu lugar, pelo sangue que foi inocente. Por isso eu sou justificado e remido dos meus pecados. Se alguém comentar com você,
Se você sabe o que é justificação, eu quero que você abra o seu coração e diga para essa pessoa que você foi justificado pelo sangue de Cristo. Foi justificado pelo Senhor. A justificação sempre será através da cruz. A Páscoa, para todos nós, é o motivo de nós mostrarmos: eu não mereço a salvação porque eu não sou ninguém, sou pecador. Mas por Cristo, eu tenho a condição de professar a minha fé e dizer: olha, eu fui enxertado através do sacrifício do Senhor como filho dele. Se você olhar aquele texto que nós olhamos, Romanos capítulo 8, leia a partir do versículo 1, você vai ver que interessante. Se você olhar a partir do versículo 1, você vai ver que no decorrer da epístola, no livro de Romanos, aqui Paulo está dizendo: olha, nos tornamos filhos de Deus quando nós o aceitamos. E seremos justificados por isso, porque o sangue do inocente morreu em meu lugar. Que Deus nos abençoe. Espero que esse estudo de hoje foi para você ter duas respostas claras. Quando alguém perguntar para você: você é salvo? Você pode dizer: sou, pelo sangue de Cristo. Tenho certeza da minha salvação, porque quem pagou o preço foi Jesus, não foi eu. Não sou eu. Eu sou pecador, mereço o inferno. Mas Jesus, o sangue da expiação, me deu a chance de dizer: eu sou salvo. E a segunda situação é quando você tem a certeza que você pode dizer a todas as pessoas que a justificação foi pelo sangue expiatório de Cristo para me tornar justo. O que eu não poderia fazer, o Senhor fez em meu lugar. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha a sua casa, a sua família de graça e que você tenha certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas a salvação de Cristo, existe 3 tempos importantes. Eu fui salvo na cruz. Estou sendo salvo pela minha santificação, ou seja, na minha caminhada cristã. Eu devo cada vez mais fazer coisas que demonstrem essa justificação. Eu devo amar mais. Eu devo pensar coisas que agradam ao Senhor e que abençoam. Eu devo praticar as minhas obras que realmente fazem, não que dão a salvação para mim, que isso não me dá, mas que me dá uma condição dessa caminhada cristã fazer toda a diferença. E eu serei salvo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e eu serei. Porque Cristo vai voltar e julgar as nações. E lá pela justificação que você teve em Jesus, porque você aceitou Jesus, a sua prática depois da conversão não deve ser a mesma que você tinha antes da conversão. Por isso a salvação cabe a Deus nos justificar. Sempre é Ele. Mas nós temos uma participação, que é a nossa prática, a nossa conduta deve ir em sintonia com essa justificação. Um justo morreu pelo injusto. E esse sangue foi derramado sobre a minha vida para me dar a chance de dizer: eu posso ser salvo. Ore comigo agora, que nós possamos estar na presença de Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Que esse momento, Pai, de entender a justificação nos faça melhores cristãos. Porque somos pecadores injustos, Pai. Se nós olharmos para esse crivo que o Senhor, esse julgamento que o Senhor dará para nós, nenhum de nós merece estar na sua presença, Pai. Mas muito obrigado, porque nessa imperfeição e nessa condição que eu não poderia pagar, o Senhor fez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nos deu a chance de dizer: Senhor, eu posso ser salvo, porque o Senhor pagou o preço. Obrigado, Pai. Seja abençoando a todos que estão comigo nessa live, trazendo a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu agradeço e louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, que eu entrego essas vidas que estão comigo e os que assistirão essa live um pouquinho posterior, que o Senhor venha trazer a graça, o amor e o conhecimento de Cristo. Que nós possamos entender a justificação passa pela cruz,
porque é isso que o Senhor fez e pagou. É o que nós louvamos, Pai, e agradecemos pelo nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Espero que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se faz importante todos os cristãos estudarem a Bíblia. Por isso, se você começar a ler um livro da Bíblia, eu gostaria que você lesse Romanos, a epístola que Paulo escreve aos Romanos, porque lá está a demonstração da justificação pela fé, não pela lei. Porque a lei nos condena, mas a fé, através da justificação na cruz, nos liberta e nos salva. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê graça para você. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Encontro você amanhã às 19 horas para um devocional no livro de Salmos. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Um abraço, querido. Deus abençoe.